Muito bem. Hoje nós vamos fazer um estudo muito bonito, e ele é uma sequência. Se você é uma pessoa bem atenta, você deve ter percebido que nós estamos fazendo uma sequência. Estudamos o primeiro estudo sobre a Bíblia Sagrada, conhecendo a Bíblia, depois já a volta de Cristo. E então, os sinais da volta de Cristo, tudo relacionado. Depois, uma profecia muito significativa, Daniel capítulo 2, que conta a história da humanidade. No estudo anterior, nós estudamos o milênio, um estudo maravilhoso do que acontece após a volta de Cristo, até a final destruição por completo do mal, né? E nunca mais o mundo vai conhecer o mal, tá? E eu prometi para vocês que nós íamos estudar o que acontece depois. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer um estudo, vamos ler alguns versos da Bíblia sobre o céu, tá bom? Como será a vida depois da volta de Cristo, o que Deus tem preparado para nós. Por mais que nós estudemos esse assunto, nós conseguimos enxergar só um pouquinho, vocês vão perceber só um pouquinho, porque a vida que Deus vai nos dar, ela é muito melhor do que essa que nós temos agora. Imagine uma vida sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, com o seu melhor físico. Olha, nós temos algumas pessoas aqui com mais de 60 anos estudando a Bíblia. Pense você, qual foi o período da sua vida que você teve um físico melhor? Quem sabe ali pelos 30 anos, 25, né? O auge da força física. Depois que Jesus voltar, nosso físico será muito melhor do que quando você tinha 25 anos. Então, imagine só que coisa boa que vai ser, tá? Então, por isso que quando nós estudamos, vocês vão ver, tem muitos versos reveladores, mas nós nunca vamos conseguir alcançar e entender por completo. Entender completamente é só quando nós vivenciarmos mesmo esta experiência. Estou vendo a Cláudia aí. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Zé. Só tem um detalhe. No estudo de hoje, nós não vamos ter aqueles slides e as perguntas. Eu tenho o estudo pronto em slide. E eu não sei por que foi salvo alguma coisa em cima do meu slide, tá? Mas eu tenho todos os versinhos aqui para a gente ler. Então, nós não teremos aquelas imagens que nós acostumamos ver, tá joia? Então, primeira, eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 65. Primeiro versinho da nossa noite. Se você quiser abrir a sua Bíblia no meio, vai dar em Salmos, depois você vai para a direita, vai dar Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e aí, então, Isaías, no capítulo 65. Esse é um verso bem interessante. Então, nós não teremos mais só nesse estudo, né? A partir do próximo estudo, já vamos ter novamente aqui tudo no slide prontinho. Mas nesse nós não vamos ter os versos aí para você olhar. Então, você tem que ficar atento. Camila, já achou? É Isaías 65, versos 17 e seguintes. Sim. Ah, tá. Isso mesmo. Pode falar, Jéssica. Mas Sim. vocês vão mandar depois, que eu estou anotando tudo num caderninho, o estudo. Vocês vão mandar depois os slides, Fábio? Ou não vai ter? Então, eu vou mandar sim, mas não na sequência, porque eu estou sem eles, tá? Mas assim que eu tiver tudo prontinho, aí eu envio. Então, tá bom. Tá bom. Então, Isaías Obrigada. 65, verso 17. Eu não sei se vocês entendem um pouquinho aí de computador, de PowerPoint, eu gravei outro estudo em cima daquele, então os slides eu praticamente perdi, assim, por um lapso, né? Nem eu tinha, agora de tarde fui fazer uma revisão para passar para vocês, um pouquinho antes do estudo e estava uma gravação em cima, tá? Mas não tem problema, os versinhos eu tenho todos eles aqui. Isaías capítulo 65, nós vamos ler dos versos 17 e seguintes. Aqui, se você olhar o título aí na sua Bíblia, está escrito assim, novos céus e nova terra, não é isso? Isaías 65, verso 17. Nós vamos ler alguns versos, vocês vão ver que essa é uma profecia dupla, tá? Por que que ela é dupla? Vai ter partes nela que vai se aplicar para Israel antigo Israel, e partes que vai se aplicar para o novo céu e nova terra.
depois da volta de Jesus. Era uma profecia que, se Israel fosse fiel, algumas coisas se cumpririam nos dias deles. E outras coisas se referem à nova terra após a volta de Cristo. É comum a Bíblia apresentar profecias duplas assim, tá? No mesmo contexto, ali apresentando sentidos para aqueles dias e para o futuro. Então, eu vou ler e você vai entender. Alguém poderia ler para nós Isaías 65, verso 17? Posso ler. Rosana chamou? Pode ser então, Rosana. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Opa, algumas informações importantes. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Se você for atento, vai lembrar que o livro do Apocalipse também se utiliza dessas expressões. Novos céus e nova terra, tá? Então, aqui está dizendo que Deus vai criar tudo novo. Não vai ser essa ordem de coisas que existe agora. Não vai ter esse monte de partido político, não vai ter essa corrupção danada. É tudo novo, tá? Novos céus e nova terra. E tem um trecho aqui que muitas pessoas ficam assim encabuladas, nesse mesmo verso, que diz assim: e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso quer dizer, Eliselton, alguém pode perguntar, nós vamos ter a memória apagada no céu? Não vamos lembrar mais de nada? Não, não é bem assim. Nós não teremos mais lembrança no sentido das coisas erradas, os pecados, os sofrimentos, é nesse sentido. Tudo que for negativo será esquecido. Tudo que é negativo e que nós ainda nos lembramos causa um certo sofrimento para nós, né? Só você pensar na sua própria vida, quando você lembra de um momento triste, parece que você traz o sofrimento de novo na sua mente. E isso não voltará mais na nossa mente. A parte de sofrimento. Não quer dizer que a nossa memória será apagada. Tanto que há vários versinhos que mostram que nós vamos lembrar Jesus vai estar no céu, com as marcas nas mãos, nos pés. Nós vamos lembrar do plano da salvação. Mas esses assuntos que envolvem o pecado vão ficar para trás, vai ser tudo novo. Essa é a ideia do verso, tá bom? Agora o versículo 18. Quem está valendo é a Rosana que está valendo? Posso perguntar uma coisa? Pode, Rosana. Curiosidade. Correto. Quanto tempo foi escrito Isaías? É a diferença para Apocalipse. Quantos anos? Por volta de 700 anos. 700? E ali por volta de 600 anos antes de Cristo, Apocalipse perto do ano 100, então uns 700 anos mais ou menos de diferença, de distância. Para a gente ver como Incrível, a Bíblia é incrível. É incrível mesmo. Quanto mais você estuda e vê esses detalhes, a gente fica impressionado com a precisão, né? Beatriz levantou a mãozinha. Sim, tem algumas religiões que falam que a terra vai ser limpa e que nós vamos ficar aqui mesmo, né? Depois. Essa terra vai ser aproveitada ou nós vamos para uma outra dimensão? Vai ser aproveitada sim. Deus não vai destruir o planeta como planeta. Certo. Ela vai voltar a ser como era antes da criação. Esse foi exatamente o estudo passado. Naquele período que nós vamos para o céu e Satanás fica preso aqui, a Bíblia diz que a terra volta a ser o estado antes da criação, sem forma e vazia, como um abismo. Lembra? Usa até essa expressão abismo, sem forma e vazia. Mas após o milênio, a Nova Jerusalém desce, toda a terra ela vai ser destruída pelo fogo, todo o mal, e ela vai ser reiniciada. Eis que faço novas todas as coisas, diz Deus, né? Ele sentado no seu trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Como se fosse uma nova criação, mas nesta mesma terra. O único período que nós vamos ficar fora do planeta Terra é o período dos 1000 anos, que nós lemos no estudo passado. Certo. Certo? Eu vou dar uma olhadinha, que eu tive um problema pessoal, mas eu vou dar uma olhadinha esse final de semana, na aula passada. Você não estava na aula passada, Camila? Infelizmente, não. Então teve um problema familiar. Não, entendi. Bem Mas grave, ainda que você... mas felizmente.
Então, Camila, nós estamos à disposição. Eu falei até na lição, no estudo passado, sempre que precisar de oração, nós estamos à disposição. Basta mandar uma mensagem para o Ricardo, que a gente faz uma corrente de oração, tá bom? Tudo Agora é bem, o seguinte, obrigada. mas mesmo se você tivesse assistido e tivesse com dúvida, poderia perguntar também. Mas assista que o estudo anterior foi muito bom, tá? O estudo do milênio é revelador. Então, vamos continuar. Quem estava lendo era a Rosana? É, Então, Rosana, capítulo 65, agora verso 18. alegre-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Olha que interessante. Então, aqui é a promessa de que nós vamos nos alegrar muito no que Deus vai criar, né? Agora, verso 19. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 será uma maldição. Opa, agora já é um verso diferente, né? Que história é essa de que ninguém vai morrer antes dos 100 anos? Quer dizer que nós vamos morrer no céu? Não, esta parte, esse verso, é aquilo que eu expliquei no comecinho, se aplica para Jerusalém, aqui da terra, o povo de Israel. Se eles fossem fiéis, fossem leais ao Senhor, Deus estava prometendo para eles longevidade, né? Bastante tempo de vida, tá? Então, esse verso não se aplica para a nova terra. Agora, vamos seguir. Versos 21 e seguintes. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casa para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que chame, eu os atenderei. Antes mesmo que acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha com os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Muito bem, muito obrigado, Rosana. Se você está acompanhando aí, pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente, né? A Rosana tem uma versão um pouco mais atual, tá? Mas é a mesma coisa. Agora, olhe para o verso 25 do capítulo 65. Não tem como isso se referir aqui ao nosso planeta no estado de coisa que nós estamos. Só pode estar se referindo à nova terra. Olha só. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá o quê? Palha, como o boi. Olha só. Você já viu alguma vez um leão comendo palha? Você pode colocar um leão num pasto bem verdinho e deixar ele lá sozinho, que ele vai morrer de fome. Se ele não tiver nenhum outro bichinho para ele comer. O leão não come palha, não come nada. É pasto, não é? Mas aqui a Bíblia está dizendo que o leão vai comer como um boi come. Gente, sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que as coisas voltarão a ser como era quando Deus criou, quando saiu lá das mãos do Criador. Eliselto, mas o leão não comia carne? Não comia. O lobo não comia o cordeiro? Não comia, não era assim. Após a entrada do pecado, é que foi formada essa cadeia, né, de presa, e ali o seu devorador, aí, me fugiu a palavra, né? Predador, exatamente, predador e presa. E na nova terra, nós não veremos mais isso, tá bom? Então, não haverá morte.
não só não haverá morte de seres humanos, como não haverá morte de animais também. E aí, deixei você preocupado agora ou feliz? Feliz. Porque tem gente que fica preocupado quando eu falo isso. Mas e aí? Não vai ter mais um churrasquinho? Hein? Não vai ter. Não vai ter. Não estou falando que é errado comer churrasco, por favor, longe disso. Não estou dizendo. No contexto que nós vivemos hoje, faz parte aí. Mas no céu não haverá mais morte. Ninguém vai mais cortar o pescocinho do cordeiro, né? Quando eu era criança, nós fizemos uma viagem para uma família, para encontrar os familiares, aquela viagem para encontrar todo mundo que não viu o ano inteiro, né? E eles pegaram lá um carneiro para matar, não lembro se era no Natal ou no Ano Novo, mas trouxeram uns 3 dias antes. E eu, moleque, a molecada, nós ficamos brincando com o carneiro lá, os dias, né? E até que chegou o dia de matar o carneiro, mas foi tanto choro. Nós não deixamos matar o bichinho, não, né? Os primos. Mas então, na nova terra vai ser diferente, tá bom? Vai ser diferente, os nossos sentimentos serão diferentes, não seremos maus, tá? Teremos amor por tudo o que Deus criou. E o próprio leão não comerá o boi, tá? Eles morarão juntos. Alguém Então vai a falar gente uma vai coisa? comer só fruta? Frutas, verduras e legumes e castanhas. E isso pode ser trabalhado e comer de todas as formas. No estudo que nós falarmos sobre a criação, você vai ver, Isabela, que interessante. Nós vamos ver o que Adão e Eva comiam. O que Adão e Eva comiam. Você vai ficar impressionado, tá bom? Agora, Isaías mesmo, capítulo 11. Dá uma olhadinha no mesmo capítulo de Isaías. Pastor, tem outra pergunta. Sim. Eu sempre tive muita dúvida, né, em relação a isso. Na Bíblia fala o que acontece com as crianças que morrem ao nascer, assim, o destino delas, se elas já estão com a salvação garantida ou não. Isabelle, nós vamos falar sobre isso. Quando nós falarmos um pouquinho sobre a morte, essas questões, aí você me lembra. Pode ser? Só Pode para a ser. gente não misturar hoje. Se tivesse assim bem relacionado, a questão pode ser que a gente se estenda. Bom, nós vamos manter sempre essa estratégia. Tudo que for do assunto, a gente vai falando, tá bom? Mas aí vai ter uma noite que nós vamos estudar especificamente sobre isso, tá bom? Não fique chateada. Tranquilo. Segura a pergunta, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Agora, Isaías capítulo 11, verso 6 até o 9. Isaías 11, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Capítulo 11, versículo 6. Olha, vai falar de novo. Olha que interessante. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. O que está dizendo aqui? Está dizendo que não, está mostrando para nós de forma exemplificativa que não haverá violência nenhuma, nem entre os animais, nem ser humano contra animais. Tá? Aqui fala que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, e uma criança pequenininha vai poder levar o leão para lá e para cá, que vai estar seguro, não vai ter problema. Eu falei do churrasco, eu estou com medo de alguém ficar preocupado aí que não vai ter churrasco, e agora não vai querer mais ir para o céu só porque não vai ter churrasco. Gente, deixa eu explicar. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que o que nós conhecemos aqui. Pode Sim. acreditar, tá bom? O nosso paladar, o sabor das coisas que nós vamos poder comer, tá? Serão muito melhores do que o que nós comemos aqui. Não pense que o que nós comemos aqui é a melhor coisa que existe, porque não é. O que Deus tem preparado é muito melhor, tá bom? Fique tranquilo. Agora, versículo 7. Olha só, 11, verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. Olha, falou de novo. Verso 8. A criança de peito, olha, o nenenzinho, brincará na toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Sabe o que é a áspide? É a serpente. As crianças pequenas não vão precisar ter medo das serpentes, que não vão se machucarão. Não vai acontecer mal nenhum. Olha o verso 9. Não se fará mal
nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que verso bonito. Então não se fará mal nem dano algum na nova terra, porque o conhecimento do Senhor, diz aqui, que encherá a terra inteira como as águas enchem o mar. Coisa linda, né? Então, vamos continuar um pouquinho aqui. Dá uma olhada agora no livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós fizemos uma leitura já do Apocalipse no estudo passado, mas hoje nós vamos ler algumas coisinhas a mais. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. Será que todos já encontraram? Alguém pode fazer a leitura para nós? Versos. Ótimo, Jéssica. Lê para nós os versos 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que legal. João, ele teve uma visão do futuro. E ele viu um novo céu e uma nova terra, como nós acabamos de ler em Isaías. E ele também diz que viu a santa cidade, a nova Jerusalém. Como eu disse, não essa Jerusalém que está lá em Israel nos dias atuais. É a nova Jerusalém, tá? Jerusalém quer dizer lugar de paz, tá bom? Então, a nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela é tão bonita, diz o texto, que o João, quando a vê, assim de longe, ele fala que parecia uma noiva enfeitada. Tão bonita que ela estava, tá? Essa cidade. E aí, os versos 3 e 4. Jéssica, lê para nós, por favor. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que legal, a antiga ordem já passou. O período de sofrimento acabou. Mas tem uma coisa mais bonita que eu quero que você pegue essa informação agora, que está no verso 3. Diz aqui, ó, então ele ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com quem? Com eles, conosco, com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Gente, Deus, ele poderia morar em qualquer lugar do universo. E há um estudo que o apóstolo Paulo, ele diz que teve uma visão, foi levado até o terceiro céu. O terceiro céu é chamado lugar onde Deus habita. Tá? O primeiro céu é esse que nós enxergamos, o segundo céu é o universo, e o terceiro céu é chamado lugar onde Deus habita. Só que Deus não vai habitar mais lá. Esse texto diz que após esse período, na nova terra, no novo céu e na nova terra, o próprio Deus vai morar com a gente. Nós não temos noção. Olha, esse planeta pequenininho aqui no universo, e o Criador de todas as coisas vai morar aqui com a gente nesse planeta. Que espetáculo! Você tem ideia quanto Deus nos ama? A gente vive a nossa vida corrida para lá e para cá e não medita nessas coisas, né? O tanto que Deus nos ama. O dia que nós meditarmos melhor nesses assuntos, vamos ver que muita coisa que faz a gente sofrer, hoje em dia aí, nem precisava esquentar a cabeça com muita coisa. Porque Deus, ele nos ama e ele está preparando coisa muito melhor para nós. Tá? Entendeu? Então, Deus vai morar conosco aqui. Agora, o versículo 5, Jéssica, o capítulo 21. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou:
Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha, que legal. Então, o texto diz assim, ó, ele viu, ele ouviu, né? Aquele que estava sentado no trono, o próprio Deus, dizendo, eis que eu faço novas todas as coisas. A palavra de Deus. Quando nós estudamos a criação em Gênesis, Deus tudo criou pela sua palavra. E agora, de novo, ele usa a sua palavra e diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Tá bom? Então, eu quero dar um salto agora para a gente conseguir fazer algumas leituras a mais, porque a Bíblia vai descrever algumas coisas com muita riqueza de detalhes. Por exemplo, a Nova Jerusalém, esta cidade. Vamos dar uma olhadinha nela? Capítulo 21, perdão, no versículo 9. Tem alguém que gostaria de fazer a leitura a partir de agora? A Jéssica leu bastante. Natália? Ótimo, Natália. Então, lê para nós o versículos 9 até o 11. O capítulo 21 mesmo? O próprio capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Só um minutinho, tá? Ô, Natália, só um minutinho. Eu tenho que comentar esse versinho. Olha que interessante. Veio um anjo importante aqui, diz a Bíblia, e ele fala assim, olha, vem aqui, João, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui a noiva, a esposa, é chamada de a Nova Jerusalém, você vai perceber, que é onde estará o povo de Deus. Nós, o povo de Deus, eu, você, somos chamados na Bíblia de noiva, e Jesus é o noivo, tá bom? Então ele chama agora João e diz, eu vou te mostrar a esposa, a noiva. Quer ver a descrição? Pode ler os versos 9 e 10. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha que interessante. Então o anjo levou João até uma elevada montanha e mostrou a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ele olhou e agora ele falou assim, olha, ela parece de longe assim uma pedra preciosa. Olhando a cidade, ela parece uma pedra preciosa como jaspe. Mas agora ele vai olhar melhor e vai começar a descrever a cidade. Se prepare aí, tá? Natália, lê para nós o verso 12. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pode ler o verso 13. A leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade... Tá bom, só o verso 13, Natália. Ótimo. Ó, o que disse aí no verso 12? A cidade tem uma muralha. E essa muralha tem portas ou portões. Quantos portões elas têm? Vamos ver se você foi atento. Alguém viu? Quantos portões tem de entrada para a cidade? 12. A Jéssica está fazendo sinal. Exatamente, ó. Tinha 12 portas, tá? E o que estava escrito em cada uma dessa porta, em cada um desse portão enorme? Os nomes das 12 tribos de Israel. Em cada portão há as tribos de Israel. 3 portas para o sul, 3 portas para o norte, 3 portas para o leste e 3 portas para o oeste. Então, tem entradas na cidade de todos os lados, tá? Agora, vamos lá. Verso 14, Natália, pode ler. Pastor, Sim, Camila. desculpa atrapalhar. Por que, no caso, seria rodeado de um muro e teria portas? Teria uma explicação? Ou não? Então, não, nós não temos nenhuma explicação do porquê, né? Pode ser uma questão estética,
né? Porque as muralhas do passado era exatamente, eu entendi essa pergunta. As muralhas eram proteção para a cidade, né? E na Nova Terra não teria nenhum risco de ataque, né? Então, por que as muralhas? A gente não tem nenhuma explicação assim. O fato é que ela tem essas muralhas e elas parecem ornamentais. Você vai ver que elas são muito bonitas. Então, pode ter o aspecto ornamental mesmo, bom? Com entradas definidas, né? O que nós percebemos também é que o céu é um lugar organizado, Deus é organizado, né? Basta olhar a natureza, tudo tem a sua ordem, né? Então, pode ser por uma questão de organização também, mas, sem dúvida, também por uma questão ornamental, estética, como nós vamos ver agora. Quer ver? Natália, pode? Tudo bem, Jéssica? Camila? Tudo bem. Versículo 14, olha que interessante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muito bem. Eu acho muito bonito isso daqui. Porque o que vai ter escrito aí? A cidade tem 12 fundamentos, né? A muralha. E o que está escrito nos fundamentos da cidade? Os nomes dos apóstolos. Você viu, Ani? Gente, aqueles 12 homens que Jesus chamou, que esteve lá no início, que foram homens que iniciaram a igreja cristã, deixaram tudo para seguir o mestre. E se hoje nós estamos aqui, sem dúvida é por conta de Cristo. Mas aqueles homens continuaram o evangelho, pregaram o evangelho para o mundo inteiro, né? Todos os apóstolos, sabe como eles morreram? Todos foram assassinados, exceto um, menos João. Tentaram assassinar João também, não conseguiram, e ele morreu de velhice. João morreu com mais de 100 anos. O próprio livro de João, o Apocalipse, ele escreveu já pertinho dos 100 anos, já, com bastante idade. Mas os outros apóstolos, todos foram mortos, assassinados por conta do evangelho. Um decapitado, outro crucificado de cabeça para baixo, outro arrastado pelas cidades, assim, outro cortado no meio à espada. Essa foi a vida dos apóstolos. Entregaram o evangelho felizes e entregaram a vida deles felizes. E Deus não se esquece, né, de nenhum de nós, especialmente desses homens aqui. E na muralha vai ter o nome deles lá. Já imaginou que legal? Quando Pedro chega lá e vê que o nome dele está na muralha, vai ser uma surpresa para cada um deles, com certeza. Camila. Esse sofrimento, essa morte sofrida, ela simboliza o pagamento do pecado. Por que, um exemplo, assim, os apóstolos que são tão, digamos assim, menos pecadores que nós, sofreram tanto, assim, na morte? Camila, isso é bastante curioso mesmo, né? Sabe que eu vejo muitas pessoas hoje em dia pregando assim, se você for cristão, você vai ser rico. Não sei se você acompanha alguém nas redes sociais que fala isso. Eu conheço vários. Você vai ser rico, tudo na sua vida vai dar certo. E não é assim. O nosso mestre, ele foi rico ou pobre quando esteve aqui na Terra? Foi pobre. Ele poderia morar em palácio, não quis. Ele vivia no meio das pessoas simples, sabe? Os apóstolos viveram vida de rico? Não, eles deixaram tudo para seguir o mestre. Agora, o fato deles terem morrido assim foi por conta da pregação do evangelho. Eles pregavam o evangelho num ambiente completamente hostil, quer dizer, onde era proibido pregar, e eles pregavam mesmo assim. Eles enfrentavam as autoridades. O Pedro foi preso uma vez, bateram nele e falaram assim, agora você vai e não fala mais desse nome, que era o nome de Jesus. E ele diz, é impossível não falar o nome de Jesus. E ele sai da prisão e já começa a pregar de novo. Então, foi até que eles... E não só os apóstolos, muitos cristãos foram mortos, tá bom? Não quer dizer que tinham mais pecado ou menos pecado. O nosso sofrimento não tem a ver com que nós temos mais ou menos pecado. Claro, uma parte do nosso sofrimento, às vezes, está envolvida com o nosso próprio erro, né? Você comete erros ali e sofre consequências. Mas o que os discípulos sofreram foi perseguição por conta do evangelho, tá bom? E nos últimos dias, Camila, nós vamos ter perseguição também. Vai acontecer de novo, tá? Alguém levantou a mão? A Jussara? Quer falar alguma coisa, Jussara? Eliselto, porque eles pregavam a palavra de Jesus, né? Então, por isso que eles sofreram, né?
Por isso que muitos evangélicos hoje sofrem, né? E tem lugares que não deixam nem pregar a palavra por conta, né, da perseguição, né? Então, Isso, Jesus hoje em dia. falou para eles que eles iam ser perseguidos, né? Mas que eles levassem a palavra dele por todo mundo, né? Pregasse para toda criatura, né? Cara, e uma coisa bonita é que eles não achavam ruim de entregar a vida pelo mestre. Muito pelo Sim. contrário. Muito pelo Não contrário. tinha medo, né, de pregar Não a tinha palavra medo. para ninguém. Vamos lá, vamos prosseguir. Natália, capítulo 21, verso 16. 16 e 17. A cidade tinha forma de quadrado, comprimento e laranjas iguais. E mediu a cidade com vara, e tinha 12 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo dava. Ótimo. Aqui fala, inclusive, a altura dessa muralha. É muito curioso. São 144 côvados. Um côvado tem um pouco menos de 50 centímetros. Dizem que é por volta de 46 centímetros. Então, 144 côvados é mais ou menos 70 metros de altura, tá? Então, a muralha é bem alta. Vamos lá. Deixa eu prosseguir. Versículo 18, Natália. A muralha é feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Opa! A estrutura da muralha de jaspe. Agora ele fala a cidade é do quê? Qual material? Tijolo e cimento? Ouro puro. Está no versículo 18 aí. Ouro puro. Humberto que é da construção civil. Você já construiu, Humberto, alguma calçada com tijolo de ouro? Olha só. Olha que interessante. Aqui diz que a cidade é de ouro puro. Gente, você tem ideia do que o texto bíblico está dizendo? Olha, sabe que um tijolinho assim de ouro vale uma grana, né? Vale muito dinheiro. Aqui diz que a cidade toda é de ouro puro. Hoje as pessoas se matam por causa de ouro e os salvos vão andar em ruas de ouro na Nova Jerusalém. Coisa bonita, né? Por isso que não dá para a gente, por mais que a gente tente imaginar, e a gente deve usar a imaginação, vai ser muito mais do que nós imaginamos. Por isso que quando ele olhou de longe, João, ele viu, parecia uma pedra preciosa, reluzente, né? Então, a própria cidade é de ouro puro. Imagina uma cidade de ouro. Agora, será que era uma cidade pequena ou grande? Nós vamos ver já também. Então, a cidade é de ouro. Agora vai falar dos fundamentos da muralha, que são 12, né? Natália, pode ler para nós. Vai falar várias pedras preciosas aqui. Eu confesso que eu nem conheço todas essas pedras preciosas. Verso 19 até o 20. Pode ler, Natália. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardo, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Muito bem, muito obrigado. Você viu? São 12 pedras preciosas que são aí os fundamentos aí da cidade. Eu confesso que nem conheço todas, tá? Tem safira, esmeralda e um monte mais aí. Agora, no verso 21, eu gostaria de mudar a leitora. Pode ser, Natália? Você já leu bastante. Tem mais alguém que gostaria de ler? Eu posso ler. Camila, vamos lá. Então, vamos o versículo 21. Mesmo capítulo 21, agora o verso 21. Obrigado, Natália. Pode ler, Camila. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro.
como vidro transparente. Olha que legal. Camila, você viu como parece que é tudo ornamental, né? Tudo muito, assim, pensado, Valioso, tudo né? muito valioso, até mesmo por isso que eu digo que essa muralha pode ter mais esse aspecto de beleza mesmo ali, né? Então, as 12 portas são pérolas, tá? Cada porta, uma só pérola, dá a entender que ela não tem recorte. Olha que coisa linda, uma pérola só, com uma porta enorme, com uma entrada de uma cidade enorme, tá? E a praça da cidade é feita do quê? A Nova Jerusalém vai ter uma De praça, ouro diz o puro, verso né? 21. Achou aí, Miguel? A praça de ouro. Ouro puro, coisa linda, né? Como vidro transparente. Eu nunca vi um ouro desse. Eu acho que até esse ouro vai ser um pouquinho diferente, porque ele é um ouro como um vidro transparente. Coisa linda, né? Agora, verso 22, eu quero que vocês me respondam. Vai ter santuário na nova terra, na cidade santa ou não? Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Muito bem. Vai ter templo ou não vai? Não. Exatamente, Camila, não vai. Porque hoje nós queremos adorar o Senhor todos juntos, vamos num templo, não é? Todos juntos ali, como criaturas, né? Mas lá não vai precisar de um templo, por quê? É óbvio, porque o próprio Criador, o próprio Deus estará ali. Hoje nós não vemos o Senhor, nós não conseguimos ver, mas nessa época, quando nós já estivermos transformados, nós veremos. Por isso não precisa de templo. Vocês estão gostando do estudo, gente? Estão achando interessante? Fantástico, Eu tenho né? uma dúvida. Sim, Camila. Quando diz que Deus habita dentro de nós, assim, então, em oração a gente busca Deus, o que isso quer dizer, assim? Porque eu já ouvi também que algumas pessoas dizendo, né? Alguns pastores falando que Deus não habita em nós, que nós não merecemos isso. Então, o que seria esse significado? A Bíblia, ela tem textos, como 1 Coríntios capítulo 6, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se eu permitir, o Espírito Santo habita em mim. Isso é verdade. Tá? Eu sou carnal, sou cheio de defeitos, mas o Espírito Santo pode habitar na minha mente se eu permitir, se eu buscar. Essa é a ideia. Mas você não pode pensar, como alguns pensam, que Deus está dentro de nós. Não, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Tem gente que se mistura, como se ele fosse o próprio Deus. Não, Deus é uma pessoa. E hoje nós não o vemos. Mas depois desse período, nós o veremos. Está em 1 Coríntios 13, né? Nós o veremos face a face, diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, vamos poder adorar Deus pessoalmente. Tá bom? Agora, o versículo 23 vai falar sobre o sol e a lua. Gente, vai ter sol e lua na nova terra? Dá uma olhadinha, Camila, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha, que interessante. Vai ter sol e lua ou não? Não. Essa aqui é uma pegadinha que eu sempre faço. Eu amo fazer essa pegadinha, porque o sol e a lua vai ter sim. O texto diz que não precisa nem do sol e nem da lua para lhe dar claridade. Porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. Ó, Deus vai estar ali, a cidade vai ficar sempre iluminada. Então, ela não precisa da luz do sol nem da lua. Deus não vai destruir o sol e a lua. Não, o sol e a lua vão continuar lá. Só que a cidade não precisa. É isso que está no texto. Né? A cidade não precisa nem do sol e nem da lua. Tá bom? Essa é uma pegadinha que eu faço sempre com o pessoal do estudo. Então, vamos lá. Versos 24 até o 26. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite.
e a ela trarão a glória e honra das nações. Pode ter até o 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Opa, olha que interessante, aqui trouxe a informação de um livro onde tem o registro do nome de todos os salvos. Em alguns lugares chamam somente de livro da vida e em outros, livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida ele é tão importante que até o Antigo Testamento fala dele. Moisés fala do livro da vida, no Novo Testamento tem vários versos na Bíblia que falam desse livro. Então, quem que serão salvos? Os que tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que livro é esse, gente? Esse é o livro de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. O Cordeiro na Bíblia é Cristo, é um símbolo para Jesus. Nós vamos fazer um estudo bem interessante, onde você vai entender por que no passado matavam um cordeirinho, o que simbolizava essas mortes dos cordeirinhos. Tá? E Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, é batizado, ele tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é o que diz a Bíblia Sagrada, tá? Agora, vamos saber um pouquinho como é que vai ser a praça? Vamos lá, capítulo 22. Mas a Bíblia fala até sobre a praça da Cidade Santa, até sobre a praça. Você não gosta de passear nas praças? A praça sempre é um lugar central das cidades, né? Dá uma olhadinha. Capítulo 22. Pode ler, Camila, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que interessante. Então, tem um rio, gente. Tem um rio que nasce no meio da cidade. E ele procede, ele nasce ali no trono de Deus. Esse rio é chamado de rio de água da vida. E é um rio brilhante como cristal. O rio mais bonito que pode existir. Nenhum rio que existe atualmente se compara a esse daqui. Um rio brilhante como cristal. E agora no verso 2 vai falar da praça. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha que interessante, fala que tem no meio da praça, ali, aquela praça que nós vimos que vai ser de ouro, de uma outra margem do rio, a árvore da vida, cujo fruto nós vamos poder participar, comer, tá bom? E é uma árvore completamente diferente, tá? Ela dá frutos aqui o ano inteiro, os 12 frutos durante os 12 meses, de mês em mês, durante todo o ano. Gente, olha, nós poderíamos ficar falando e meditando e pensando em muita coisa. Como eu disse, a Bíblia tem várias informações sobre o céu, sobre a nova terra, e por mais que nós formos ficar aqui imaginando, nós não vamos alcançar tudo, tá? Mas o que nós percebemos é que é algo muito superior ao que nós podemos imaginar. Agora, a Bíblia chama essas pessoas que vão herdar todas essas coisas de os remidos do Senhor, tá? Quer ver? Mas antes vamos terminar o livro do Apocalipse aqui. Eu ia pular por causa do horário, mas eu não vou pular, não. Capítulo 22, verso 7. Pode ler, Camila, fazendo favor? Sim. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que legal. Agora aqui, diz assim, ó, eis que presto, quer dizer, eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. Felizes os que guardam as palavras desse livro. Aquele que guarda, aquele que obedece, é chamado de feliz, tá bom? Porque vai receber todas essas coisas. Agora o versículo 17, Camila. 17. Podemos ler até o verso 14. Antes do 17, o 14, por favor. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha aqui, felizes ou bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você sabe o que quer dizer isso? Tem ideia o que quer dizer lavar as vestiduras do sangue do Cordeiro? Eliselton, se para eu ser salvo eu tenho que lavar as minhas roupas, as vestiduras no sangue do Cordeiro, traz logo esse sangue aí que eu vou pôr toda a minha roupa para lavar nesse sangue, né? O que será que quer dizer isso? Lavar as vestiduras, aqui na Bíblia, ela se refere aos nossos atos, a nossa vida, tá? A vida da pessoa. E lavar as vestiduras é lavar a própria vida no sangue do Cordeiro. Por que no sangue do Cordeiro? Nos próximos estudos, nós vamos falar sobre a origem do mal. Não perca, tá? Se você tem essa dúvida assim na sua mente, como é que o mal surgiu? Como é que o mal surgiu na história? É já na terça-feira que nós vamos falar sobre isso. Mas aqui, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é exatamente aceitar que Jesus morreu para te salvar. Que ele derramou o sangue dele no seu lugar. Que eu, sendo pecador, cometendo um monte de falhas, Jesus derramou o seu sangue no meu lugar. Eu que deveria morrer, mas ele morreu no meu lugar. Por isso eu aceito e lavo as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes são os salvos, tá bom? Vamos terminar os versinhos aqui. Versículo 17 agora. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Lindo. Quanto custa, gente, a água da vida? Quanto custa a vida eterna? Ó, para mim e para você, é de graça. Não tem que pagar nada. Não tem que pagar para nenhum pastor, não tem que pagar nada. Agora, para Jesus, para Deus o Pai, custou. Custou a vida do Filho. Bom? Então, aqui diz, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que quiser, venha, receba de graça da água da vida. Eu e você somos convidados para receber tudo isso daqui que a Bíblia está prometendo de graça. Você aceita, meu amigo? O apelo de hoje é simples, direto. Você aceita lavar a sua vida inteira no sangue do Cordeiro? Aceita Jesus como seu Salvador? Tá? Aceita ou não? Ele sim, né? Respondam sim aí, então. Sim, sim. Bem animado, sim. Tá bom? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Vamos ler o último versinho? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu não vi se o Dorival conseguiu entrar. Parece que ele não conseguiu, né? Mas tá bom. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira Coríntios. Nós estávamos em Apocalipse, só ir voltando para o lado esquerdo, e você vai passar alguns livros e vai chegar em 1 Coríntios. Observe que não é 2 Coríntios, hein? Fique atento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura, o último versinho da noite. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparados para aqueles que o Ama. Para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza. Você está buscando o Senhor porque você o ama, tá? Mas aqui o texto ele é lindo, porque ele diz, olha, nem olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram,
nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, por mais que eu e você imaginemos que tudo vai ser muito bom, vai ser muito melhor o que Deus tem preparado para mim e para você. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa dormir nessa noite sonhando com o céu, sonhando com a salvação, sonhando com esse dia maravilhoso, tá? E não perca o estudo da próxima semana. Nós vamos falar sobre a origem do mal. Como é que o mal surgiu, essa história de Lúcifer? O que que a Bíblia diz? Vai ser no estudo de terça-feira. Não perca, então. Tá bom? Tá bom. Gente, grande abraço para todos vocês. Eu vou fazer uma oração final. Eu quero muito estar nesse dia. Já pensou que felicidade ver cada um de nós lá também, né? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, a nossa maior alegria, Senhor, é saber que o Senhor nos ama. E nós vimos nesta noite que o Senhor tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. Nós, Senhor, nós não merecemos, mas nós enchemos o nosso coração de alegria por sabermos que a salvação ela é de graça, por sabermos que Jesus morreu por nós e nos lavou por completos. Abençoa, bom Pai, cada pessoa que está fazendo esse estudo, também todos aqueles que estão assistindo a gravação, que sejam abençoados pelo Senhor, que tomem também a decisão de te servir, de ser batizado e de viver uma vida nova em Cristo Jesus. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.